Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Tá sendo muito incrível. 2024 começou aí com bastante coisa legal aqui. A gente já viu pessoas totalmente diferentes, mas incríveis, mostrando que o nosso estado de fato é um celeiro de grandes talentos e se sintam muito privilegiados, porque a seleção que a gente está fazendo aqui de convidados realmente tá incrível. Essa resposta que vocês estão dando também, assim, muito massa. Esse mês que a gente teve aí passado sobre esse movimento feminino, né, tomando conta de tudo que é lugar, né, mostrando quantas profissionais incríveis e tão resilientes a gente tem aqui no nosso estado. Então, para mim está sendo incrível porque eu aprendo todo episódio eu saio daqui com várias lições e compartilhar isso com vocês é muito incrível e desde já agradeço. Mas se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, curta, compartilhe, manda para sua galera. Hoje o papo é muito incrível porque a gente vai falar sobre literatura, mas vai falar de arte, né, de uma maneira geral. Então, como eu sempre falo, pegue o seu caderninho, uma caneta, porque não tenho dúvida que a gente vai despertar em você vários insights para você que seja da área cultural, ou para que você que esteja naquele momento de definir alguma coisa na sua carreira que você precisa ter aquele start para lhe dar coragem para fazer alguma coisa, para ter certeza se você vai para um lugar ou se vai para o outro, porque nesses papos que a gente tem aqui, eu sempre gosto de trocar com meus convidados as experiências e mostrar o que é que eles tiveram que passar, né, para chegar aonde eles chegaram, porque né, todo convidado que a gente traz aqui, de fato, tem uma trajetória linda e estão aí brilhando nos seus lugares aí, o estado, o Brasil, o Nordeste e mundo afora, beleza? Bom, dito isso, vocês já me conhecem, David Gonçalves, e vamos receber ela, que eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando ela confirmou que viria pra cá, eu já fiquei bem animado porque a gente transita em lugares comuns, né? A gente vem do mesmo cenário artístico, né, no estado, então já sei que vai ser um papo de muita troca, né? Eu vou poder conhecer um pouco mais da história dela, assim, junto com vocês, e eu não tenho dúvida, porque vocês já ouviram falar dela em outros episódios aqui, quando a gente recebeu outros escritores, porque ela tá dentro dessa cena literária, dessa cena artística de muita presença e construindo, né, junto com outras pessoas, esse nosso cenário para o futuro, que eu já fico muito feliz, que assim como a gente da Badalando, vocês sabem que a gente está aqui sempre para formar né, um setor, um mercado artístico cada vez mais forte e profissional, beleza? Então recebam Euler Lopes. Eita, que Seja maravilha! bem-vinda. Eu gosto sempre de pegar na mão, assim, Que para fazer bom, essa transmissão energia, de né? energia. Também não sou muito de fazer grandes apresentações, porque eu falo pro Já podcast foi e tal, né? maravilhoso até aqui. Mas assim, eu sei que você aí, dramaturga, você passeia aí pela literatura, pela atuação, pela performance, mas queria primeiro que você se apresentasse para que a gente começasse esse papo e todo mundo entender, né? Como esse papo da gente vai ser gostoso. Eu sou a Euler Lopes, né? E ultimamente eu tô dizendo que eu sou uma muambeira da arte. Porque eu tenho livros publicados, né? Tenho 2 livros para dramaturgia que eu vendo ainda. Mês passado acabou a campanha de financiamento, deve estar chegando Mariconas, que é o meu primeiro romance. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma performance que eu caminho pelas ruas de Aracaju, que é um audio tour, um espetáculo em áudio, que é o Rio Sim. Eu vendo cartas, né? Eu vendo meus dias por cartas. Eu tenho vários projetos assim voltados para escrita e também uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar oficinas de escrita e possibilitar que pessoas que gostam de escrever, que querem se tornar escritoras, né, que estão procurando esse espaço, encontrem um espaço. Então, uma prática que eu faço já desde 2016, né, já deve ter uns 8 anos. Passa E rápido. passa muito rápido. Além do teatro, né, que foi onde tudo começou. Então, assim, sempre envolvida com teatro, literatura, arte de forma geral, né, já há alguns 15 anos nessa história. Começou cedo, então, né? Comecei bem cedo, mas já tô com a certa idade. Esse negócio de idade eu não vou nem aprofundar tanto que meus cabelos brancos me Não denunciam. nego. Que massa, assim. Eu queria que a gente começasse
aprofundar um pouco na sua história e mostrar para as pessoas, eu sempre gosto de saber essa formação, porque a arte por mais que a gente tenha algum contato na escola e se aprende e tal, mas eu sempre falo que ela se manifesta em cada um de uma maneira diferente, de maneiras e momentos diferentes e com ações diferentes, né? E aí, quando você hoje já tem a sua trajetória, você já faz parte realmente, né, dessa cena cultural, mas como é que você tem esse entendimento que a arte de fato fazia sentido para sua vida e que você, poxa, isso aqui me Uhum. fez me inspirar e querer manifestar a minha própria arte? Olha, com a literatura foi uma coisa que não dá pra saber quando começou, porque eu lembro que desde criança eu gostava muito de ler, né? Meu pai lia os livrinhos de cowboy, eu não sei se você lembra disso, né? Tinha aqueles livrinhos pequenos que trocava e vendia no mercado, e meu pai lia muito daqueles, e lembro que era uma prática assinar na capa do livrinho pra você não pegar de novo aquele livro, né? Já que Sim. eram muitos, assim, eram livros muito baratos. E aí eu via meu pai lendo e eu comecei a gostar de ler e eu queria escrever um livro, assim, desde criança. Então eu É lembro mesmo, você muito. com quantos anos já? Ai, com uns 7, 8 anos, assim. Eu lembro que a Caramba, minha brincadeira era com papel, assim. Minha mãe, que quando eu massa. lancei meu primeiro livro, ela falou isso e, assim, era uma coisa que estava adormecida e que eu lembrei. Que ela falava, também, né, você vivia brincando de escrever no papel e guardar dentro da caixa de sapato. Então, tipo, essa prática já tava, né, pra mim, assim, com a escrita. Mas, óbvio, a gente sempre tem esse complexo de que as coisas não acontecem aqui, né, em Sergipe. Então, ficar pensando, eu não conheço nenhum escritor que seja daqui, quando eu era jovem, obviamente. Né? As coisas acontecem mais no eixo Rio-São Paulo, né? Então eu acho que quando eu encontrei o teatro dentro da escola, dentro do IFES, né? Eu estudei no IFES na época, era Cefete. Sim, que massa. E eu encontrei o teatro lá. E, na verdade, eu encontrei o livro do Nelson Rodrigues também, né? As peças do Nelson Rodrigues. E eu queria montar essas peças lá na escola. Então, juntei os amigos e fui montar uma peça que, tipo, não era para jovens de 14 anos na época. E foi com o teatro que eu entendi que ali eu poderia escrever e chegar mais rápido pro público. Entendi. Então, o teatro conseguiu unir não só a minha paixão pelo teatro, obviamente, pelas peças, etc., mas a possibilidade de escrever, porque aí logo depois que eu saí do Cefet, assim, com os 19, 20 anos, eu comecei a escrever pro meu grupo, né, pro grupo de teatro Atualona, e aí começou toda uma trajetória enquanto dramaturga e etc. Olha, e nessa. O que foi? Não tá carregando? Perdemos tudo? Já foi, tava desencaixado. Não, tranquilo. Tá. Interrompa quando quiser. Tá, A gente volta. foi? Então eu volto dela, né? Tá. Então, e aí, assim, nessa sua construção de ver pelo teatro, né? Que seria a possibilidade de você começar a expor aquilo que você já estava começando a criar, a escrever. Como, como você, assim, tem esse entendimento, por exemplo, assim, eu perguntei isso para outros escritores e as respostas foram legais, porque o que acontece? Assim como em outras manifestações culturais, a gente sempre tem, primeiro, aquele despertar, né? Você Aham. falou até uma coisa interessante que é sobre referência, que localmente a gente, né, hoje a gente, graças a Deus, já tem uma publicidade maior, esses trabalhos chegam, mas naquela época já era um pouco mais restrito, ainda não chegava com Uhum. tanta força. Mas o que que você podia, assim, você se lembra, tipo assim, o que você viu que, tipo assim, poxa, isso que eu tô escrevendo, o teatro realmente poderia ser uma possibilidade. E qual foi a referência naquele momento que você disse, eu posso escrever uma peça de teatro, porque, sei lá, eu vi fulano, eu vi Beltrano, ou eu vi falar, eu vi uma entrevista que escrevia para peça de teatro. Olha, quando eu comecei a escrever para teatro, existia poucos dramaturgos e dramaturgas. Até hoje a gente tem uma carência desse espaço, né? Primeiro a gente tem uma carência de formação de pessoas para teatro, né? A universidade ainda é um curso recente, a gente não tem escolas técnicas, enfim.
Mas existe sempre grupos com pessoas muito fortes atuando. Então, quando eu comecei a escrever para teatro, eu lembro que tinha o Uno de Alencar, que é um escritor, né, que não está mais entre nós, mas que escrevia, mas que já era um senhor bem consagrado. E quando eu comecei, propriamente, eu não, não, não tinha proximidade com a obra dele, né? Depois, Sim. obviamente, eu fui tendo. Mas, assim, quando eu comecei a escrever pro Atualona, era mais uma necessidade de, tipo assim, a gente era jovem, a gente não tinha dinheiro, né? Eu, Inês Reis, Cícero Júnior, Marina Franca, e a gente queria fazer os espetáculos. E aí a gente queria montar Nelson Rodrigues, mas não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais de Nelson Rodrigues. E a gente sabe da importância de se pagar os direitos autorais. Total. A gente já sabia naquela época. Então eu falei, gente, eu gosto de escrever, vou começar a fazer isso. Então a referência não foi propriamente do teatro, mas foi uma referência muito das coisas que eu lia, né? Então na época eu lia muito com a Fernanda Abreu, Lígia Fagundes Telles, Ana Cristina César, assim, que traziam temas na época que eram coisas que a gente passava, né? Enfim, falar sobre sexualidade, falar sobre gênero, um debate que foi se aprofundando cada vez mais, né, ao longo desses 15 anos, desses, né, quase 15 anos. Então, eu não sei propriamente quando deu um estalo de que, tipo assim, eu sou uma escritora, eu sou uma dramaturga. Mas eu acho que eu fui escrevendo para que o grupo fosse vivo. Né? Não era ainda a ideia não era mais tipo assim, eu sou uma escritora de teatro. Era tipo assim, Sim. estamos fazendo teatro, né? Perfeito. Agora, quando em 2013 eu me inscrevi num concurso, que é o Jovens Dramaturgos, lá da Escola Sesc, do Rio de Janeiro, e eles selecionavam 5 dramaturgos do país, né? Era um concurso, e eles selecionavam essas 5 pessoas, elas tinham texto publicado, e eles pagavam a sua estadia no Rio de Janeiro por uma semana. Era Que massa. bem legal. Aí eu fui uma das pessoas selecionadas em 2013. Que legal. E uma coisa que eu lembro muito é que, tipo, era uma pessoa do Rio, de São Paulo, Minas Gerais e Salvador. Então, eram lugares onde o teatro é muito forte, assim, que já tem uma maturidade, já tem um investimento. E eu de Sim. Sergipe. E quando a gente voltou, né, eu tinha essa amiga Inês, que né, publicitária. Não, que Inês é incrível. Conheço Incrível. também. E aí ela falou, eu falei assim, ai, tá, mas é um concurso, uma coisa de iniciante. Ela falou, não, querido, a gente vai divulgar isso pra todo mundo. Tipo assim, você é a primeira pessoa de Sergipe que ganhou algo, não sou a primeira, porque tinha Virginia Lúcia, obviamente, mas você ganhou algo sendo jovem, vamos publicizar isso. Então foi quando saiu uma matéria no caderno de cultura do Sinforme. Então eu tomei consciência ali que eu era uma escritora, né? Que massa. Então foi também traçando um caminho, né? Mas óbvio que o teatro que já existia, né? O teatro feito pelo Emboassa, o teatro feito pelo Mamulengo de Cheiroso, o teatro feito por Raimundo Venâncio, que também escreve, foram, né, antecessores que permitiram, né, pensar uma escrita para teatro, né? E aí, assim, pra também a gente tirar dúvidas, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente ouve falar termos e tal. Eu sempre gosto, tipo assim, por mais que a gente saiba aqui, mas eu sei que às vezes o pessoal. Qual seria a diferença mesmo entre ser uma escritora e ser uma dramaturga? Bem, dramaturga. A dramaturgia, é muito complicada essa história, é um percurso histórico, tá, gente? Porque o que é que acontece? A dramaturgia, a grosso modo, seria quem escreve para teatro. Perfeito, Então, o texto para teatro, ele é similar a um roteiro, ele é um texto técnico perfeito. também, né? Então, quando você escreve um texto de teatro, obviamente que tem personagens, tem falas, tem uma narrativa ali, mas é um texto que vai passar por outros vários profissionais para contar aquela história, né? Perfeito. Durante muito tempo, o texto, a dramaturgia, o texto teatral era a coisa mais importante numa montagem. Hoje, isso mudou. Então, se fala também em dramaturgias do ator, dramaturgias do encenador, dramaturgias da iluminação, que é como esses profissionais contam uma história, né? A dramaturga é uma escritora também, não deixa de ser. É, Mas aí é diferente de outros gêneros, né? Se a gente pode falar assim, que não tem esse percurso, né? Que, sei lá, eu escrevo um livro de poesias, passa por um editor e etc., mas não passa por outros profissionais para existir, ele só precisa sim, ser publicizado. perfeito. Então existe a dramaturgia enquanto leitura, né? Você pega um texto para ler, e existe a dramaturgia enquanto encenação, quando ela é montada mesmo. Perfeito. Então ficou claro aí. Eu gosto de todo mundo que acompanha nosso papo já sai sabendo Já legal. sabe. E aí, veja.
você faz essa sua primeira peça, e aí, como foi o resultado, assim, quando vem a primeira apresentação e quando é que você, ó, aquilo que eu criei, aquilo, porque a primeira peça já foi autoral, Já. O- então, aí você cria, a galera encena aquele negócio e aí, e o público, como foi isso pra você? eu acho que é uma das maiores satisfações, assim, porque você começa a produzir uma escrita, né, e um teatro autoral. Então eu lembro que a nossa necessidade era falar das coisas que a gente vivia aqui em Aracaju, Sim. né, sem ter uma perspectiva Qual era da. o tema da peça? Nossa, foram várias A peças. primeira, A vamos falar da primeira de primeira. todas foi uma cena curta chamada Vizinho 203, que era uma peça homoerótica, assim, que falava sobre um cara casado que tinha um caso com a bicha do condomínio. Era bem isso. Na época, obviamente, a gente não Uhum. tinha essa abertura que a gente tem hoje, né? Sim. Avançamos bastante, 14 anos. E tem uma coisa muito curiosa que esse primeiro texto a gente produziu para participar de um festival de cenas curtas, que só existiu naquele ano. E era um festival competitivo. Certo. E aí eu lembro que a gente, assim, foi indicado, mas nem teve chance com o melhor roteiro na época, né? Indicaram outras coisas. Mas um dos jurados, e a gente só apresentou essa peça, o Vizinho 203, uma vez, que foi nesse No festival. festival. Depois a gente não fez mais, E né? foi onde? Foi Foi no aonde? Lorival No Loura Batista, que está Batista. fechado, né? Infelizmente. E tá, a gente apresentou nesse festival, e aí tinha a categoria melhor roteiro. Aí a gente não ganhou, ousadia também, né? Querer ganhar com o primeiro. Mas um mês depois, tinha um jurado de Fortaleza, né, que julgou esse festival daqui. E ele era diretor e ele pediu o texto do Vizinho 203 para montar lá em Fortaleza. E aí ele passou anos, né, com o Vizinho 203 em cartaz, assim, participando Que de massa, festivais, ganhou velho. prêmios no Rio. E eu cheguei aí para Fortaleza e vi que tinha uma relação afetiva, inclusive, com as pessoas da cidade. Então, assim, o primeiro, mas logo em seguida a gente fez um chamado Menina Miúda, que assim rodou muitos anos, assim, até hoje tá em cartaz, a gente sempre apresenta, né, que é a história bem simples de um rapaz que quer conquistar uma moça na janela, assim, bem nordestino também. Enfim, a gente foi fazendo outros e outros, assim, são muitas peças no E, percurso do Atualona. e aí, nesse processo, quando você faz a primeira e tem esse feedback de esse texto ter ido para Fortaleza e você começa a ver a sua obra, criar asas, né? Aham. Furar as bolhas, né? Quebrar os muros. Como é que você entende isso e como é que continua essa produção? Porque acho que era a validação que você precisava, né? Tem muita coisa que, tipo assim, naquele. Depois de um tempo, existe um percurso que foi escrever para o meu próprio grupo, né? E depois escrever para outros grupos. Então tem uma coisa que aconteceu. O ano de 2014 foi muito interessante porque a Isabel Santos, que é uma grande atriz daqui, que passou 33 anos junto com o Emboassa, ela me chamou no final de 2013 para perguntar se eu tinha algum monólogo escrito que ela gostaria de fazer um monólogo. E aí eu falei pra ela, olha, eu tenho 3 linhas de um texto chamado Senhora dos Restos. E ela falou, eu quero. Quando você entrega? Aí eu falei, nossa, Isabel, eu preciso garantir esse job, né? Aí eu falei, daqui a um mês, a louca. Aí um mês depois entreguei pra ela e foi, assim, foi um sucesso. Tem muita gente que guarda no imaginário do teatro sergipano esse espetáculo, né? Que é a Senhora dos Restos. E no mesmo ano, eu recebi um convite lá de Porto Velho, de um grupo de Porto Velho, para escrever uma peça chamada Mulheres do Aluá. Que também foi um espetáculo de um grupo super interessante e famoso de lá, que circulou bastante. Então, a partir daí, vieram outros convites de outras cidades, de outros grupos, né? Para continuar escrevendo. Então, assim, tem uma escrita em uma parte, né? Que é muito do grupo, né, que eu fiz pro meu grupo, pra mim, e um que Sim. foi feito para trabalho. Tanto que eu tenho 2 livros, 2 coletâneas, que é o 10 Afetos e o Mais 10 Afetos. E o primeiro, a maioria, são textos que a gente montou, que eu fiz pro grupo. E o segundo já são a maioria dos textos são para outros grupos, né? São convites, trabalhos com outros grupos, enfim. E aí, veja, você aí começa a ser procurado, né? Procurada para outros Trabalhos. grupos, né? E aí, quando é que você começa a enxergar, ó, realmente isso aqui tá dando certo, isso aqui pode ser de fato meu meio de vida, demora muito tempo,
né? Como é que se dá esse processo? Porque você deu um start, pô, foi legal, apresentou, tava com seu grupo, né? E aí você começa a ser chamado por outros grupos. Isso foi normal para você? Você teve que buscar algum tipo de ajuda para entender também como caminhar nesse, né, nesse cenário? Olha, a começar a trabalhar para outros grupos não foi propriamente começar a receber para viver disso, né? Então teve Certo. um percurso até hoje, assim, entender que ele não é que esse tipo de trabalho com a escrita, ele não é um trabalho em que você vai ter um salário todo mês. Certo. Então você precisa ter uma administração de coisas que você pode fazer com a arte, com a escrita, para você poder viver todo mês disso. Então essa Perfeito. escolha eu fiz há alguns anos, eu já tive trabalhos, já trabalhei em faculdade como professora, né? Já trabalhei na Assembleia dentro de um projeto de teatro que tinha lá, mas há alguns anos eu tenho percebido que você consegue viver de literatura desde que você se organize e vá em várias frentes. Isso. Então você não pode simplesmente esperar viver apenas dos direitos autorais da sua obra. É Certo. sempre a felicidade quando chega um dinheirinho do direito autoral, que pode ser pouco, mas paga sua conta de luz, paga suas contas, etc. Mas você tem que ir em várias frentes. Então por isso que foi muito importante começar a perceber em 2016 que eu queria compartilhar com as pessoas o que eu tinha aprendido até ali. Ou, na verdade, não é nem compartilhar, de ensinar as pessoas, né? Mas eu entendi que existia um movimento de oficinas de escrita surgindo no Brasil inteiro e que eu precisava começar a também me colocar nesse lugar. Então, Perfeito. em 2016 eu fiz a primeira oficina e é muito legal essa história porque em 2016 eu fiz essa oficina, na época foi dentro do Festival de Teatro Sergipano, e a Elisa Lemos, que é uma escritora também, roteirista, ela fez essa oficina e o texto dela, ela concorreu nos Jovens Dramaturgos e ela ganhou. Que Então massa, ela foi velho. outra pessoa que foi pro Rio e etc, esse processo. E a partir daí eu fui entendendo que ofertar oficinas era um espaço onde eu poderia sobreviver disso, Perfeito. mas também convergir pessoas interessadas em literatura. Sim. Então era a possibilidade de ofertar o que eu tenho de melhor, né? Então a discussão sobre a literatura, sobre a escrita, e também agregar pessoas que têm essa necessidade, que não sabiam onde encontrar esse lugar. Né? Então, tem isso, aí tem, obviamente, outras práticas, né? Que é continuar escrevendo para os grupos, enfim, tô vendendo carta todos os dias, então, inventar coisas, fazer performance no meio da rua, né? Continuar com os espetáculos. Então, você entender que existem várias frentes e que a escritora não é só o trabalho escrito, né? Então, a escritora não é só o livro. Perfeito. E eu Então, ia a falar escritora isso. é esses espaços que ela ocupa, desde palestra, oficinas, enfim, outras possibilidades de lidar com a escrita, para além do direito autoral que vem pro livro, né? Foi assustador para mim, porque. Tô falando demais, né? Que já Não, tô... não, tá ótimo, tá ótimo. Foi assustador porque eu, até no meio da pandemia, eu achava que eu não poderia escrever um romance. Assim, eu fiquei com isso da infância, assim, porque os escritores, os Sim. romancistas, tinha um ou outro aqui, né? Tinha o Francisco Dantas, o Antônio Carlos Viana, mas a maioria é de São Paulo, ou tá em São Paulo, no Rio, enfim, no máximo no Rio Grande do Sul. E eu achava que eu não poderia. Na pandemia, eu disse, cara, eu quero escrever um romance. E foi quando teve aquele boom de cursos online, que você começou a fazer cursos que você não fazia antes, né? Porque você não tinha Exatamente. acesso. E aí eu fui fazer cursos de romance, e aí eu lembro de ouvir um escritor falando que ele ganhava 10% do preço de capa, que é o que os escritores ganham, mesmo nas grandes editoras, né? Sim. Aí você pensa, se o livro é vendido a R$ 40, o escritor ganha R$ 4 nisso aí, de cada livro vendido. Que óbvio, né? Tem todo. Um livro não é só o escritor, né? Tem a editora, Sim. tem a edição, tem a revisão, tem, enfim, design. Mas aí você pensa, aí eu comecei a entender, pera. Não dá pra você viver, gente, do seu livro vendido. Sim. Mas dá pra você sobreviver de outras práticas que você pode articular a partir disso. Perfeito. É importante porque, assim, quando a gente recebeu a Missandra e o André Comanche, né? Lembrando que esse mês de abril é um mês de especialismo, que é o mês, né, do livro, Comprem né? livro de autores É, sergipanos, de autoras exatamente. sergipanas. É, o mês do livro a gente tá fazendo questão de falar sobre o assunto. E o que que acontece? É importante, né, você falar que existem outras possibilidades, porque realmente Uhum. fica só aquele negócio, ah,
a escritora, ela fez o livro, não, essas possibilidades, porque é legal, porque veja, às vezes, e eu percebi isso muito na construção de Missandra, sabe? Aham. Vou falar dela algumas vezes, que também ela falou muito de Sim, você claro, eu aqui, amo Missandra. e a construção dela é tão interessante quanto a sua, mas eu acho que você se arriscou mais, né? E ela ainda demorou muito a ter essa certeza que podia arriscar, como arrisca Uhum. hoje. E aí, você falar que a escritora, ela não vive apenas da sua obra, mas ela vive do que a obra dela representa e o que pode estar agregando em outros trabalhos, é importante, porque mostra uma Sim. perspectiva, né? Porque muita gente, tipo assim, poxa, você falou, pô, tem o preço de capa e tal, eu vou ganhar 10%, né? E às vezes 10% até é um acordo bom, né? Aham, Geralmente até geralmente é bom. menos, né? E aí é importante, né, você falar. E eu queria saber, por exemplo, quando que outras possibilidades começam a chegar, que começam a lhe dar esses estalos e você diz, ó, eu tô no caminho certo. Eu acredito que o melhor caminho hoje para uma escritora, para um escritor, é compartilhar o seu processo. Então, ofertar oficinas, promover palestra, promover encontros, enfim, né? Eu acho que as pessoas estão interessadas no seu processo. Eu acho que é uma coisa muito interessante de pensar é que as pessoas não querem mais só ler, elas querem escrever junto com você. Né? Isso eu não estou falando só nos processos de oficina, estou falando também de quando você publica um livro. As pessoas, quando elas estão lendo, elas estão escrevendo com você. Então, acho que essa virada de chave para mim foi um entendimento muito bom. E aí também outras ideias, assim, por exemplo, eu estava lendo, né, que é o projeto da carta, que se chama Vendo Meus Dias por Cartas. Eu estava lendo uma matéria na Pernambuco, que é uma revista literária, e aí tava falando de uma publicação acho que do Hemingway, nem lembro agora. Não, da Catherine Mansfield, não sei falar, gente, eu não fiz física. E aí ela falando que ia ser publicada as cartas dela depois de muito tempo. Eu falei, e eu lembrei, poxa, eu adorava escrever carta, né? Eu ia lá naquelas revistas que davam endereços de pessoas que queriam se corresponder, o Tinder antigo, né? Sim, eu E, tinha ideia antiga, e escrevia, e maravilhoso. tive amigas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, e eu falei, porra, que saudade de escrever carta. Eu podia bolar alguma coisa com isso. Eu falei, gente, eu vou vender um projeto onde eu vou escrever uma carta por dia e vou vender. E aí eu fiz uma história falando, gente, se eu vender uma carta por dia, vocês compram? E aí uma pessoa comprou na mesma hora, disse, quanto? Aí eu falei, ai, R$ 20. Aí ela falou, ela fez o Pix, eu falei, gente, isso dá certo. Eu falei, eu vou vender 365. Então, assim, Massa. óbvio, né? É um trabalho, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. É super Sim, barato, R$ 20, mas já foi 3.500 de reais de cartas vendidas até agora. que Né? massa. Então, acho que outras possibilidades que possam te fazer movimentar, te pagar um plano de saúde, te pagar, sei lá, as contas. Porque eu acho que entender que a arte talvez não te possibilite um salário fechadinho, mas ela te possibilita um tempo de vida diferente. Eu acho que mostra também o quanto o artista, quando ele consegue de fato ter um entendimento das possibilidades deles e entender que a produção artística dele, né, em algum momento, e aí não é de forma pejorativa, tá, pessoal? Por favor, me perdoem, mas não é sobre isso. É que a arte também é um produto a ser Sim, consumido, porque quando esse produto ele ficou escasso, né, na época da pandemia, todo mundo sentiu falta, sim, com certeza. né? Eu tô. Um grande amigo meu é influencer, né? Que é o Kazói, assim. Sim, Ai, sim, amor gente da boa minha demais. vida. Não publica essa parte, porque senão ele vai ficar se achando. Mas. Brincadeira, amigo, te amo. Mas ele, enfim, eu acompanhei todo esse processo dele, né, crescer, né, Se nas redes jogar, na sociais, verdade, nesse cenário, né? se jogando, né, nesse cenário. Né, e hoje ele é uma pessoa querida nas redes, é uma pessoa querida na vida também. E aí eu tinha muito conflito com ele sobre isso, né? Sobre entender que você precisa vender, você precisa publicizar. E aí eu tenho aprendido muito com ele, já que ele já tá mais Sim, focado nisso. E comecei a perceber que não adianta se você tem um livro se você não fala dele, se você não promove ele, se você não vende, né? Mês passado eu acabei de finalizar a campanha de financiamento do meu romance, Mariconas. Foi um mês, né? Mas assim, foi arrecadado R$ 15.000 por livro, né? Assim, a gente sabe da dificuldade que é vender livro e você arrecadar R$ 15.000 de um livro que ainda não existe, né? Que ele vai ser impresso. Então, assim, sim. você vê que isso também é uma articulação de entender que eu preciso de uma constância, que eu preciso entender que
que a minha arte também é uma oferta, né? Eu acho que a gente precisa reconfigurar. Eu acho que não vale a pena fazer tudo, assim, sabe? Também. Você não pode vender sua arte como se ela fosse um produto qualquer. Perfeito. Mas eu acho que você precisa, sabe? Eu não vou escrever qualquer coisa. Acho que não é nem o fato assim de você não ter a pretensão de buscar o resultado financeiro de primeiro momento. Sim, Eu acho que na verdade é de você ter a certeza que aquilo você empenhou tanto carinho, tanta dedicação, tanta inspiração e você está convencido que aquela produção ela vai mudar, ela vai ajudar, ela vai causar alguma coisa positiva para a pessoa e para que isso continue, isso precisa ser valorado, não, sabe? e entender que você precisa sobreviver. É É isso. uma, Então, se você gosta, por exemplo, você tá nos assistindo, então, se você já conhece a Euler, então, tipo assim, você, pô, gosta, tal, não sei o quê. Mas para que ela continue se inspirando e tal, ela precisa ter o retorno financeiro ela daquilo, precisa pagar a né? luz, Precisa a pagar a luz. Já energia. pensou em escrever de luz apagada? O MEI, né? A Né? internet, É, gente. exatamente. Então, assim, eu sempre falo muito com os nossos artistas de se Aham. verem nesse lugar, porque aí a roda gira. Aí você tem. Que a partir do momento que você é valorado pela sua produção, e o aumento dessa valoração vai aumentar as suas entregas e vai aumentar a sua Sim. qualidade. Então, é um caminho sem volta que a gente precisa fazer. Então, quando você chega e diz, eu fiz meu financiamento coletivo, né? Eu vi até na sua campanha, disse, já passamos a meta, agora a meta é 200%. Chegou. Então, isso é maravilhoso, porque, tipo assim, às vezes, você não dependeu de uma instituição em específico para poder viabilizar com o seu próprio público, né? Você Aham. viabiliza o projeto e quem ganha, veja, é todo mundo Todo e você mundo, também, total. saca? Assim, hoje o dinheiro que paga as contas, né? Tá vindo das oficinas. Então, Sim, semestralmente eu dou uma oficina chamada é um curso que se chama Curso Levantando a Casa. Que a certo. ideia é porque eu tava construindo minha casa, né? Eu derrubei a casa que eu morava com meus pais e construí, juntei uma grana de teatro, de literatura. E aí tava nesse processo de construir a casa, ia demorar 6 meses, obviamente. Demorou 1 ano e 4 meses. Obras é complicado. E aí eu tava pensando assim, muito puta da vida. E aí eu falei, gente, é como construir um livro. Você acha que vai ser rápido, e às vezes você não sabe, né? O Mariconas, por exemplo, tá pronto desde 2022, né? Só agora que ele vai sair. Então, pensando, vou fazer um curso que tem duração de 4 meses, que as pessoas vão poder pensar seus livros. E não vou prometer que a casa vai ficar pronta, mas que você vai pelo menos levantar. Então, semestralmente, já é o terceiro semestre que esse curso está acontecendo. O curso acontece onde? Online, Online. Zoom. Ainda existe isso. Que massa. Tem gente daqui, gente do Rio, gente de Porto Alegre, gente de vários lugares, assim, que participam do curso, né? E são 12 pessoas em cada turma. E é isso, essas pessoas fazem uma rede de contato. Então, quando a Missandra, por exemplo, que ela já fez o curso, já fez outros cursos também, publicou o Pistoleiras, Pistoleiras. todo mundo chega junto, né? Todo mundo diz assim, a gente precisa comprar, a gente precisa ler a E muito mais Missandra. desse seu movimento de ensinar mesmo, de trazer o conteúdo, acaba sendo uma grande rede de network que talvez no início você não teve, né? Teve que Aham. desbravar e hoje, né, você tem esse lugar que acelera, né, esse processo, né? E uma outra coisa que ficou muito forte em mim, assim, é, quando eu comecei a pensar mais no movimento literário de romancistas, contistas, né? Escritores que são publicados pelas grandes editoras, eu comecei a fazer oficina com essas pessoas, eu comecei a perceber que todos eles são amigos, porque todos eles estão em São Paulo, a sua maioria, e todos eles se conhecem, todos eles saem para beber juntos e para se prestigiar. Eu fiquei pensando assim, gente, a gente precisa começar a ter esse mesmo movimento, Sim. né? Então, é criar esse movimento também nas oficinas. E tem passado gente, sem mentir, assim, gente muito incrível nessas oficinas, né? Gente que escreve assim 1000 vezes melhor que eu e que ainda não lançou o seu livro, mas que você vê, caramba, todos os projetos são possíveis, né? Sim. Eu acredito muito que toda pessoa pode escrever. Total.
É só ela ter esse tempo para ser Né, ter despertada, o né? tempo, eu acho que ter essa troca de conhecimento, por exemplo, Sim, aqui, esse papo da gente assim, para quem está nos assistindo e tem aquela dúvida ainda se o que ela está escrevendo de fato é arte ou se aquilo ela deve ter para frente, já ajuda, né? total. Tipo, ó, você já deu alguns caminhos, então às vezes o que falta pra gente, e isso na arte de uma maneira geral, porque veja, como é que eu vou acreditar? Porque o artista tem muito disso, né? Aquele Hum, tipo assim, como é que eu vou acreditar que eu sou artista? Aí ele vai procurar aquilo em referências e outras validações perto dele, sim. porque o ser humano é muito de tipo assim, eu preciso ver outra pessoa fazendo pra achar que aquilo realmente é possível, porque senão fica aquele negócio de utopia, né? A gente não sabe se vem, se não vai. Então, quando você começa a falar isso e as suas oficinas hoje proporcionam isso, então acaba mostrando, ó, se você quer, você pode e tem aqui os caminhos, né? É, exatamente. Eu acho que a gente precisa encontrar esse espaço, dizer assim, tá, agora eu vou brincar disso aqui agora, como uma brincadeira muito séria, Sim. né? Então eu acho que as oficinas elas permitem isso, assim, que o escritor entenda. E é muito te ouvindo, eu tenho percebido que as pessoas, e eu me vejo nesse lugar também, escrevem, mas assim, elas têm uma vergonha e uma insegurança, né, com seus escritos. E aí, quando elas leem isso no curso, e que aí a pessoa comenta, nossa, eu adorei isso aí, eu gostei desse personagem, isso me lembra tal escritor, elas percebem que o que ela está fazendo é escrita, né? Então, isso é muito legal de perceber, né? Que esses escritores, eles só precisam desse espaço. Eu acho que quem faz arte, de modo geral, no Brasil, tem uma baixa autoestima. A baixa autoestima do sergipano é É ainda mais mais. baixo ainda. Assim, tem que saber o que é que aconteceu, a maldição do Cereji aí, o que é que aconteceu, porque é muito baixa, mas eu acho que a gente tá nesse processo de perceber quanta gente E incrível a gente ressignificar ter isso, e né? ressignificar a cidade, ressignificar a escrita, ressignificar as pessoas, olhar para as pessoas que estão produzindo aqui. Eu acho que Sim. dá tempo da gente ler, sei lá, pessoas que produzem nos Estados Unidos, sei lá, na Bolívia, no Brasil, dá tempo para tudo, em Sergipe. Né? Até porque, veja, quem melhor do que uma pessoa que vive na nossa própria terra para Uhum. não trazer histórias que a gente consiga se enxergar ali dentro, Com que vive certeza. nossa realidade. E aí, uma coisa que você falou interessante, eu queria saber, porque foi uma da pergunta também que eu fiz com o André. E eu gosto muito, assim, eu sou muito atraído para mostrar, principalmente pro meu público, a formação do artista, sabe? Aham. Quando você fala que as pessoas têm baixa autoestima, ou que elas têm um pouco, são mais introvertidas, porque ela começa manifestando aquilo e ela fica na dúvida, sou ou não sou, sou ou não sou, sou ou não Uhum. sou. Como foi pra você realmente entender que aquilo que você estava fazendo, depois de que você começar a escrever para as peças e tal, de você se enxergar, como foi o seu processo? Não, realmente, eu sou um artista. Olha, eu falei da baixa autoestima porque eu também vivi e vivo isso, né? Eu acho que isso não tem como fugir desse processo de um dia você tá se sentindo uma merda, de um dia você achar que tudo que você produziu não é legal. Acho que esse é um processo natural. Mas eu acredito que não teve um momento, assim, que eu senti que, olha, agora virei e sou escritor. Mas eu acho que todo o processo, toda a trajetória, toda a caminhada teve uma hora que foi inevitável, né? Tem uma história, assim, que parece que eu tô fugindo do tema. Não, não, mas vai, por Mas favor. quando eu comecei a fazer teatro, eu tava lá no Cefet, o primeiro artista de teatro que eu conheci se chama Feliciano José, né? Que é um ator, que é irmão da Isabel. E aí ele tava, não sei porque ele tava também passando pelo IFES, e aí eu perguntei como é fazer teatro há tanto tempo, né? Eu tinha 16 anos, 17, sei lá. E ele falou: Nossa, o teatro é um bicho que quando morde, ele deu uma pausa dramática e disse: É pra sempre. Aí, e aí, quando eu fiquei chocada nesse dia, eu falei: Parece uma maldição, né? Eu fiquei pensando isso. Parece uma maldição. E de uma certa forma é uma maldição, uma boa adição, sei lá o quê. Mas tem uma hora que é inevitável. Você não consegue não fazer aquilo que você foi predestinado para fazer. Então você não consegue não ser escritora. Você não consegue não ser atriz, ator. Você não consegue não fazer teatro. Então eu acho que você vai tentando escolher os caminhos que te permitam fazer isso. Mesmo que você vá, sei lá, você é funcionário público, mas vou estar reservando meu tempo para escrita, né? Vou ter dois caminhos. Eu acho que é inevitável depois que você
começa e se entranha naquilo, você não consegue voltar, eu acho. E também você entrou também no meio de atuar, né? Eu atuei, assim, eu comecei achando que era tudo, né, gente? Tô querendo voltar, não vou mentir, tô querendo fazer umas coisinhas. Mas eu atuei junto com a Tola Não Era Ator também, dirigia, enfim, escrevia. Mas depois de um tempo eu quis dedicar mais à direção e à dramaturgia. Mas agora eu tô com o Rio Sim, que é uma performance, né, você falando sobre a cidade. Que foi um momento do ano passado. Eu fui, enfim, eu fui demitida da Les. E eu tinha um outro trabalho, né? Eu ia circular pelo Arte da Palavra. E foi muito engraçado, que fui demitida num dia, no outro dia chegou, olha, você vai circular pelo Arte da Palavra. Eu fui para 7 cidades do Brasil, dar oficinas. E eu fui ver quanto eu ia ganhar, e eu falei, nossa, eu vou ganhar 1 ano da Lese. Né? Eu digo, gente, que maravilha, 7 semanas eu vou ganhar 1 ano. Só que tinha esse vácuo entre a demissão em fevereiro e as oficinas começarem em maio. Certo. E tinha uma reservinha de dinheiro, mas tava muito assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida, né? Porque você se acostuma a ter o Claro, salário todo mês. claro. E aí foi quando eu pensei nesse áudio tour que é o Rio Sim, que a ideia original não é minha, obviamente. Tem uma amiga em Natal que fez esse áudio tour, ela fez uma caminhada num bairro de Natal, e eu falei, cara, eu amo o percurso que eu faço do café da gente até a minha casa. Até a minha casa não, até a Tototó. Eu Sim. moro na Barra. E aí eu atravesso, às vezes eu vou andando. E eu amo esse percurso, eu amo o calçadão, eu amo aquele rio, eu sou apaixonada pelo Rio Sergipe. Eu acho que essa cidade é linda, eu sou Aracaju E eu pensei, gente, eu quero falar sobre o meu itinerário nesse trajeto e ao mesmo tempo contando a história, porque eu fui percebendo que no trajeto tinha a minha história com teatro, né? Então, eu falei, nossa, a gente tem uma dificuldade enorme de estar em cartaz, porque Lorival fechado. O teatro que tem no Centro Cultural lá da Alfândega, da ninguém prefeitura. usa, né? Não pode usar. Pautas caríssimas do Tobias Barreto, do Ateneu. E aí eu falei, gente, é uma crise para quem faz teatro. Como é que você vai manter sua peça? Como é que você vai estar em cartaz? E a performance era a possibilidade de estar em cartaz, porque só precisava do meu corpo, um fone de ouvido, internet e uma pessoa, né, andando comigo. Então o Rio Sim é uma performance onde a pessoa compra a sessão, ela me encontra e a gente caminha de mãos dadas, que é a ideia original da Heloísa, ali pelo centro, né? Vai do Café da Gente até o Porto das Tototós, são 50 minutos. E a gente passa por vários locais e eu vou contando coisas, né? Da minha vida, do teatro, e falando sobre o fracasso, falando sobre a dificuldade de fazer teatro em Sergipe, dos prazeres também, dos sonhos, né? Então, esse foi um grande barato porque estamos, né, em mais de 100 sessões. Né? Então, assim, eu Que nunca tive um legal. espetáculo que fez tantas E apresentações. como é que funciona assim exatamente? Eu tenho interesse de participar. Vou Como é que vender funciona, agora, né? gente. Vamos. É assim, eu lanço a agenda do mês, todo mês, né? Um mês antes eu lanço, né? Já tá aqui, já tá lançada de maio. E lá eu coloco as sessões. Geralmente eu faço 3 por tarde. Não tem como fazer à noite, porque eu preciso do calçadão Sim, aberto, enfim. perfeito. São tardes, a pessoa agenda com antecedência. Então é uma sessão às 2, uma às 15h30 e uma às 17h. Ela agenda e ela só precisa ter um fone e internet no celular. E aí, no dia, eu mando as instruções um dia antes, a gente se encontra, ela tá lá no café, ouve o primeiro áudio e a partir daí a gente se encontra, não vou dar spoiler. Caminha juntos e a gente faz um percurso pelo centro. E a gente E passa por isso vários é lugares. totalmente individualizado. É só uma É pessoa. só uma Tem um pessoa. casal que diz assim: deixa eu fazer com minha namorada, com meu namorado. Eu falei: não dá, gente. Primeiro, não dá, porque tem que ser especial. É só eu e a pessoa. E segundo, porque a cidade não comporta você andar com 2 Sim. pessoas de mãos dadas. A gente passa por Tá entrepostes, assim. melhorando agora porque deram uma revitalizada naquele calçadão ali. Acho que Ali lhe sim, ajudaram, mas né? o percurso não é só ali, Eu né? sei. Tipo, a gente vai por dentro, assim. A gente não vai uma reta, né, no Certo. rio. Então,
é isso, é caminhar na cidade e você tem buraco, você tem uma calçada aqui mais alta que a outra. E aí você vai no seu Instagram, você tem lá os Vai no meu links, Instagram, @eulerlopes com 2 por S's. favor. E aí você agenda, tipo, você vê a agenda, faz o Pix, né? Garante Quanto se você. custa? Tá custando R$ 30 de barato, ó. Caramba, velho. É, Pra uma experiência única. única, única, única. Porque acredito que, tipo assim, por mais roteirizado que você tenha, mas cada pessoa é diferente e a Com- visão é totalmente diferente de cada um, né? Completamente diferente. Tem uma coisa muito louca do Rio Sim, que é. Primeiro eu achava que, nossa, será que isso vai dar certo? Porque fala muito de teatro. Certo. E eu falei, só as pessoas de teatro vão compreender. Mentira, assim, teve gente de todas as áreas já. E muita gente se emociona nesse percurso, né? Porque tá falando da cidade, tá falando sobre estar na cidade, tá falando sobre tantas coisas, assim. É bem confessional, obviamente. E ao mesmo tempo tem várias reações, desde pessoas que ficam deslumbradas, Sim. a pessoas que choram, assim, choram de soluçar, assim. E é muito. Cada pessoa sente diferente, a mão é diferente, o andar é diferente, a experiência é diferente, a cidade é diferente. Isso é da performance, né? Então, e a performance ela não é só pra quem tá fazendo, né? Eu e a pessoa, é também pra quem tá vendo. Então, eu fui Sim. comprar um sofá, não deu certo, mas eu fui comprar um sofá na Casa do Bahia. Certo. E aí eu tava falando com o cara, não, eu quero um sofá assim, lá. Aí outra mulher chegou, perguntou. Aí eu falei, ela, não, é que a gente quer saber o que é que você faz passando aqui toda tarde de branco, de mandada com alguém, sempre uma pessoa diferente. Aí eu contei o que era, falei, a gente perguntou, mas a gente já foi no Instagram, caçou, viu seu vídeo. Aí eu falei, que massa. E aí também tem pessoas que são turistas, que já fizeram, assim. Ai, que massa, Tá faltando um velho. patrocinador, né, gente? Mas Olha aí. né? Mas eu acho que, pronto, mas isso é interessante porque a sua ideia, por exemplo, você imagine que isso poderia virar uma experiência dentro de um pacote de um visitante aqui direto, né? Com certeza. Não, sim. É, alguns amigos, né? Teve uma professora da Universidade lá do Rio, ela fez minha oficina quando eu fui para Niterói. E ela, quando esteve aqui, ela quis muito fazer. Então, as pessoas que têm passado por aqui têm feito. O Marcelino Freire estava aqui, né? Um dia desses, Legal. passando o carnaval para Vou escrever. E querer ele, ver. Eu vou fazer um evento de Music Business que eu vou trazer uns profissionais da indústria da música. Eu vou querer proporcionar essa experiência por para eles, favor, é velho. só falar. E aí ele fez também, assim, e é muito interessante porque você apresenta a cidade de uma outra forma, né? E o projeto, obviamente, é um valor barato, né? Óbvio que não Sim, paga a experiência, não sim. paga o artista totalmente, mas paga uma conta, porque R$ 90 por semana dá pra o quê? Dá pra pagar uma conta de energia, talvez, não, 2 semanas, sei lá. Dá pra pagar algumas contas básicas, na época eu acho que era mais isso também, mas permite com que, sei lá, no futuro a gente encontre outros caminhos, né? Não, Desde total. editais, mas também, sei lá. Acho que alguém uma hora vai perceber que é uma ótima experiência para conhecer a cidade, Total. né? Total. Então, sei lá, um dia um patrocinador vem. É, E eu vou já dizer, vamos jogar pro universo estou aqui. aqui, patrocinador. Vem em mim. Outra coisa então que eu queria agora falar com você já é sobre seus livros, Certo. né? Como você começa com teatro, você começa fazendo, e aí qual é a decisão? Não, agora eu preciso de fazer, materializar essa minha obra. Como é que é esse o seu processo? Ó, no começo, a dramaturgia ela tem uma dificuldade. Tinha, na verdade, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que agora tá melhorando. Que os textos eles se perdiam porque exatamente eles serviam para montagem. Então eles não eram publicados. E aí eu comecei a perceber que existia um interesse nos textos que eu tinha feito e que o curso de teatro roda e virava, dizia assim, a gente quer ter aquele texto, a gente quer discutir aquele texto. O professor chamava, teve um projeto de PIBIC, há uns anos atrás, que era com os meus textos também, tinha outros dramaturgos. Mas aí eu falei, gente, eu preciso organizar esse material. Sim. E aí foi quando eu juntei os 10 primeiros textos, né? E aí teve um edital da FUNCAP, tu lembra se na época era FUNCAP ou Secult? Uhum. E aí a gente publicou esse primeiro livro porque a ideia era organizar esse material, era que as pessoas tivessem acesso a esses textos. Perfeito. Não propriamente pelo livro, mas era a ideia, tipo assim, vamos organizar todo esse material. Sim. Nesse meio termo, eu tinha uma coisa que eu ouvi muito do Antônio Carlos Viana,
que é um contista, né? Muitas pessoas conhecem. E quando eu tava na universidade fazendo letras, ele sempre tava lá, dando palestra, né? Porque era o escritor da cidade. Sim. Ele falava que o escritor precisava. Aí perguntavam sempre: o que é que precisa fazer para ser escritor? Aí ele falava: o escritor precisa ter um tempo para escrita diário. Ele falava, aí ele citava que ele fazia um processo, tal, 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 e reservava um tempo pra escrever. E eu falava, meu Deus, mas eu pego 3 ônibus pra chegar na Barra. Depois de um monte de aula, que hora eu vou ter tempo de escrever? Aí eu tinha um pocket branco, aquele celular pocket branco, aquela Sim. desgraça. Aí eu dizia, eu vou começar a escrever no Facebook. Aí eu pensei numa série que se chama Bolô, né? Que é Depois do Amor, o que Sobra. E aí escrevia só texto de fossa. Parecia a Lupicínio Rodrigues. Só fossa amorosa no Facebook. E a pessoa naquela época, do Facebook, né, gente? As pessoas compartilhavam muito e depois virou uma cartoneira, que é um livro com capa de papelão, um livrinho chamado Bolô, né? Com esses bolores. Então foi o meu segunda publicação. Foi uma tiragem bem menor. E aí depois teve mais 10 textos, que foi o Mais 10 Afetos. E aí eu comecei a querer escrever um romance, veio Mariconas, que sai pela editora Caos e Letras, que é uma editora lá de Minas. Né? Os outros livros dá para comprar comigo. Que Mas foram feitos totalmente independentes. foram feitos de forma independente, mas são lindos. Lindos, lindos, lindos. E o Mariconas sai pela editora Caos e E Letras. aí, qual foi as suas principais dificuldades aí nesses livros independentes? De você, tipo assim, porque a produção você, né, Aham. tinha criado, mas assim, levantar um livro, né, publicar e lançar e comercializar um livro é muito mais do que ter a ideia, né? É, Como foi esse processo pra você, que eu sei que é bem difícil. é. Olha, os dois eles tiveram uma parte da verba financiada pelos editais da FUNCAP, né? Então, uma parte dessa verba estava garantida. Eu investi para que o livro tivesse uma qualidade melhor nos dois processos. Investi um pouco mais do meu dinheiro, mas logo assim que ele lançou, eu recuperei essa grana. Então, não tive Massa, prejuízo. massa. Mas as dificuldades são fazer os livros saírem, né? Então, assim, Porque imprimir ainda é muito caro, né? não, eu consegui imprimir, eu fiz tiragens de 1000, porque todo mundo diz assim, ai, mas é demais, 1000 livros. Eu falei, gente, mas o livro não se perde, fica aí, sempre querem. É, lógico. Então, tipo, semana passada, semana retrasada, eu vendi. Que eu faço o combo, né? Dos dois 10 afetos. Você fala assim, eu sou tão louca que eu digo assim, um é 45, mas os dois é 65. Porque eu faço que a pessoa compre logo os dois. Sim. Né? Porque é muito importante. Eu fico pensando, se a pessoa tá lá, se a pessoa vai na casa do David e meu livro tá na estante dele. E ela pega de repente pra folhear, ela já me conhece, ela já pode ler uma coisa e já Total. gostar. Então eu vou empurrando os livros. Então eu vendi 4 semana retrasada do combinho, Do né? Então combinho. assim, já entrou uma grana, né? Mas o mais importante é que o livro sai. Então a dificuldade, obviamente, é que em algum momento se esgota. Né? Você não dá pra ficar vendendo esse livro Sim. eternamente. E a dramaturgia não gera tanto interesse como a poesia, o Romance. romance, os contos, porque as pessoas vão ver a peça, elas não têm um hábito de ler a peça, que eu acho Entendi. que é um vacilo. Porque eu acho que o texto teatral é o texto que mais está ali para você brincar, né? Então, assim, é um texto, um tipo um gênero que deveria ser mais explorado nas escolas, né? Mas, enfim, acho que a maior dificuldade é isso, porque, assim, eu tenho vários pacotes ainda em casa, então preciso. Tenho 2 estantes, mas não tem espaço mais, porque tem os livros e tem os livros que eu compro, então eu acho que tem uma hora que não sai, né? E Então, assim, quem tiver interesse, quem procura tiver no seu interesse no combinho, Instagram. 65 dinheiros no Pix. É. Envio com frete grátis, hein? Aí, tá vendo? Se brincar, você ainda vai entregar. Se brincar, ainda marcamos um café pra Ai, conversar. exatamente. Autografado, tudo certinho. Aí, Autografado. isso é a beleza, inclusive, de você consumir os artistas locais, porque você pode ter uma experiência com o próprio artista. Não, tem isso, e eu acho muito. Tô agora com Mariconas pela editora, mas assim, eu acho que é muito legal publicar seu próprio livro, porque você sabe pra onde vai cada livro, né? Você sabe pra onde vai cada entrega. Na pandemia rolou um boom, né? Tipo, eu não tinha ainda mais 10 afetos, mas tinha o primeiro. E de repente todo mundo começou a querer ler mais, comprar livros. Então eu lembro de uma foto que eu tava com uma pilha de livros que eu saía com meu irmão pra entregar. De Fusca, né? Tipo, pela cidade, assim, pra ir nos Correios, mas pra entregar alguns vários.
Então, assim, é muito bacana você saber pra onde tá indo cada livro. Assim, e eu acho que tem um retorno muito legal, porque o 10 Afetos, principalmente o primeiro, ele foi muito lido, assim, pela galera de teatro, pela galera que tem interesse em teatro, em dramaturgia. Então foi um livro bem divulgado, assim. Faltam poucos, inclusive, comprem logo. Outra coisa que eu queria saber, tá sendo massa, assim, tá? Acho que Vamos, a gente tá conseguindo flui. mostrar, né, tudo, e isso pra mim é bem massa, porque mostra pra vocês que estão assistindo aí todo esse processo e não tenha, e não se feche e poder entrar também nesse processo, porque às vezes esse processo tá acontecendo com você e você ainda não se tocou nisso, procura ele que ele lhe ajuda aí também. É, com certeza. Euler, e aí o que acontece? Quando agora você vai para o financiamento coletivo, já com essa trajetória, né? Muita gente pode achar que também que foi fácil, né? E Não. pelo contrário, é todo dia, né? Uhum. Fazendo. Mas como é que você se sentiu nesse processo de as pessoas, vamos lá, Euler, a gente quer ver e tal. Como é esse processo? Porque o financiamento coletivo hoje é uma realidade para viabilizar vários Várias projetos coisas. artísticos, né? Esse foi seu primeiro? Não, eu fiz um primeiro financiamento coletivo em 2016, porque eu passei numa seleção do encontro de dramaturgia latino-americano, que era para eu ir para Bogotá para ver uma leitura de um texto meu. Só que eles não davam a passagem, então eu fiz esse primeiro para poder comprar passagem para Bogotá. E aí, esse agora é muito louco, porque eu fiquei tipo assim, gente, será se. Eu sempre fico, né, nervosa. Lançamento, eu digo assim, não vai vir ninguém. É muito natural essa pessoa, ninguém vai vir, gente. Porque eu fiz um lançamento na pandemia, né? E aí eu inventei de botar uma mesa lá no. Bem onde tem o Largo da Gente, né? Certo. Debaixo do Barco de Fogo. Uma mesa, a cadeira, a pessoa chegava, pegava o livro, autografava, álcoolzinho de máscara. Assim, ainda em 2021, ali não tinha Já, vacina, é, mas já estava liberado. E foi lindo, assim. Eu lembro de ter sentado 4 horas da tarde e não ter levantado até 21 horas, que era uma pessoa atrás da outra. Mas caramba. antes de sentar, eu virei pro meu amigo e falei assim: eu acho que não vai vir ninguém. E aí, quando começou essa campanha de financiamento, o Eduardo e o Cristiano, que são da editora, eles falaram assim: ah, e a gente tá pensando em começar com 7.500. Eu falei, gente, 7.500 é muito dinheiro. E aí, quando chegou o primeiro dia que eu divulguei, né? Eu fiz assim, divulguei no Instagram, mas divulguei para todos os grupos, amigos e todo mundo. E aí a gente arrecadou 2.100 em um dia, em 24 horas. Eu falei, caramba, sou amada. Mas não é, eu acho que é uma construção também diária, assim, de tipo, as pessoas sabem que eu sou envolvida com escrita, as pessoas já sabiam do Mariconas. Você precisa falar do que você tá fazendo, sabe? É uma coisa que eu escutei da Andrea Del Fuego, que é uma das escritoras que eu mais amo no mundo, é que, tipo assim, você não tá escrevendo, você não é escritora com livro publicado. Você é escritora quando você tá escrevendo. Então, assim, tem aquela coisa de, eu não falo do meu livro enquanto eu tô escrevendo, eu não falo da minha peça enquanto eu tô montando, eu não falo do meu. Eu não, eu sou o contrário. Eu falo, você vai me ouvir falando. Gente, eu tô no processo disso, sabe? É assim, assim, assim. Eu não sei como é que tá, não sei quando vai sair, tô sofrendo. Então, vai criando essa expectativa de que, tipo, o negócio vai sair, né? Então. Eu acho que muita gente já sabia do Mariconas, né? Pelas oficinas que eu passei, nas oficinas que eu tava no Levantando a Casa, eu falava muito do meu processo. Eu digo, ai, gente, o romance eu não sei nem quando vai sair. Mas foi isso, eu passava por isso que vocês estão passando agora, enfim. Deu uma pausa aí. Acho que não tem ninguém aí. Deve Tem uma ter alguém, campainha, tem uma né? campainha tocando. E aí eu vou botar um pouco mais de Ai, água. eu quero. Acho que o Vanessa também tá aí. Tem água de coco, quer? Você toma? Ai, quero. Muito chique. Fez evento ontem. Sobrou. Tá legal? Tá ótimo. Pronto, eu quero entrar em 5 Mariconas horas. agora, viu? Vamos. Pô, que massa. Eu vou querer fazer essa experiência aí, viu? Vamos. Ai, seria ótimo. Não, quero e quero ver pra gente tentar construir alguma coisa para o evento que eu vou fazer, O primeiro evento de Music Business que fez foi a gente aqui no ano passado.
lá no museu da gente. É um evento para falar de negócios da música? Music Business. Ai, que massa. Isso é muito importante, quero literatura business. Não, então, eu quero entender porque a gente converge em muitas coisas. Porque basicamente, Aham. se a gente for analisar, Delícia, né, gente? é bom demais, né? A música basicamente começa pela escrita Total também, e né? vai pra melodia, Muito, entendeu? muito. Então, bom, volta pra mim, né? Opa, e aí? Sim? Gente, tá. Vitória resolve tudo. Não, Vitória é coisa brava. Aí, vamos falar agora de Mariconas. Vamos. Pra gente explicar um pouquinho e Tá. tal, porque aí você já usa também pra vender mais. Com certeza. Porque teve o financiamento, Vai ter vender agora, né, vai ter Vitória? mais, Eu vou ter né? em mãos também. Exatamente, coisa boa. Uma muambeira, gente. Muambeira das artes. Somos. Somos. É. Vamos lá? É, pronto, vamos lá. Bom, e já que você falou de Mariconas, eu queria que você falasse um pouquinho como qual é esse projeto que já está aí, né, no mundo, como é que você poderia já, para quem não acompanhou aí o financiamento coletivo, esse projeto Mariconas? Conte-me. Mariconas é um romance, né? Eu queria muito escrever um romance, uma prosa longa, que se passa em Aracaju, né? Eu queria muito falar sobre as pessoas de Aracaju, sobre a cidade de Aracaju. Mas eu peguei uma perspectiva que são três bichas velhas, né? Que são chamadas pejorativamente de mariconas, e queria fazer esse reverso, assim. Então, o termo Mariconas, Ele é então, pejorativo, né? certo. Geralmente diz assim, ah, é aquela maricona, aquela bicha velha, Sim. né? Kakura, enfim. E aí eu peguei esse título e pensei em três personagens, são a Ira, a Ere e a Gil. E elas são três mariconas, são três gays, né? Que, na verdade, são duas gays e uma em processo de transição, que transiciona pra Certo. travesti no meio do romance. E aí eu queria falar desses corpos, né? O tema da velhice me interessa muito, porque meu pai tem 85 anos, então quando eu nasci ele já era uma cabeça branca. E aí eu queria falar da velhice na comunidade gay, né? Na comunidade LGBTQIAPN+. E aí pensei nesses três personagens que elas não têm nada de, tipo assim, modelo de ética. Também queria Sim, falar sobre isso, assim. Porque a gente vai envelhecendo, né, David? E a gente vai percebendo que a gente vai precisa correr atrás para se atualizar. exatamente. Porque essa juventude vem com força, e, enfim. Eu queria falar sobre esse conflito que é também para esses corpos se colocarem, né, na sociedade e permanecerem dentro dessa comunidade que vem corpos, né, mais velhos com preconceito. Então é a história dessas três amigas, a Ira, a Gil e a Erê. Uma delas, que é a Ira, comemora o aniversário da mãe que se suicidou há mais de 60 anos. E ela todo ano faz um bolo, uma festa escandalosa pra mãe. Ela tem obsessão na mãe. A Gil é uma professora que tem caso com um aluno de menor, né? Então ela não é nada correta. E a Erê tá nessa transição, é uma transformista que tá em transição pra. Transformista nem é o nome correto, mas era usado em transição para ser uma mulher trans, né? Se entender como Sarita. E aí tem todos esses conflitos, mas tem também uma coisa muito legal que ele começa no rasgadinho, né? Então eu amo. Todo mundo diz que a gente não tem carnaval, né? E tipo, eu fui muito feliz no rasgadinho. Beijei muito na boca no rasgadinho. Que massa. Melhores beijos foi no rasgadinho. Aqui perto da gente, é perto do nosso estúdio, Então, inclusive. saindo do samba e do forró, beijando uma profissional. Melhores beijos. E aí eu falei, eu quero começar no rasgadinho. E o romance, ele começa no rasgadinho, ele passa pelo São João, então, tipo, do passeio junino, né? Tem uma cena que é a Sarita, né, que é uma delas, já transicionou, e ela tá no passeio junino, porque ela é uma figura importante do passeio junino pelas ruas de Aracaju. Então eu queria falar disso, assim, fala delas três, mas fala muito da cidade, assim. Então, imagine pra você que tá nos assistindo, pô, que mora aqui em Aracaju, é sergipano, e Aham. aí vai ler, vai consumir essa obra da Euler, e aí você começa a se enxergar, porque isso é a grande vantagem que as pessoas ainda
demoram a entender de consumir a nossa própria arte, entendeu? É se conectar, né, com o nosso povo, com a nossa sociedade, com o nosso lugar, Sim. né? Se fazer parte da história, né? E essa inspiração, ela veio de amigos, de papos, ela é totalmente imaginativa? Como é que essa criação se deu, assim, pra Nossa, eu você? acho que a gente vai pegando histórias, assim, de coisas que a gente ouve da comunidade, enfim, vai criando esses personagens, né? A ideia surgiu num exercício de uma oficina com a André da Fuego, inclusive. Eu tava escrevendo um outro romance que ele não deu certo. Eu desisti dele. E aí ela passou um exercício que era pra você fazer epígrafes dos seus projetos, mesmo não tendo projeto. E Sim. ela falou assim: ai, faz de outros projetos que você nem sabe que existe. Aí eu fiz vários títulos, inventei vários títulos e inventei esse Mariconas. E aí a epígrafe era algo do tipo. Ai, não vou lembrar, mas era até o cu. Esfreguei, mas tinha purpurina até no cu, algo do tipo assim. Sim. Ih, desculpa se não pode, bota pi, tá? Não, não, aqui pode tudo, sem censura. E aí eu falei, cara, gostei desse. Aí comecei a imaginar essas três protagonistas. Aí fui dando corpo e fui, né, todo esse movimento de escrita. Pra que o romance exista, né? Eu acho muito importante lidar, porque, por exemplo, me chama muita atenção, e assim, no mês passado, né, recebendo todos as nossas convidadas, né, recebeu várias mulheres, entender a ótica, né, e a gente sempre vai, porque a nossa sociedade, ela está em constante evolução, mas ela vem de problemas estruturais que hoje a gente Sim, se atenta mais, porque no passado não se total. não se preocupava, não chegava a ser um problema aberto, né? Era um problema porque, tipo assim, essas questões de gênero, elas sempre existiram desde que o mundo é mundo, mas não tinha, não se, não era um problema coletivo porque ficavam trancadas nas suas casas, nos seus armários, enfim. E quando se começa a falar sobre isso e as pessoas precisam para poder viver melhor, né? De conviver com isso, a gente começa a entender os problemas. E aí, vendo com as meninas, tudo, e aí eu sempre me colocava naquele lugar. A gente, enquanto homem, né? Enquanto homem, eu não. Tem coisas que eu não vou saber. O quanto dói, o quanto é desafiador, porque só sabe a mulher. Então, você, quando se apresenta lá, e você fala, né? Dramaturga, escritora, não binária, que já é outra coisa que, tipo assim, eu particularmente não tenho muito entendimento, mas se for uma coisa tranquila, você puder falar, como é também você exercer a sua arte, o seu trabalho, né? Tendo essa questão, se é tranquilo, como é que você também, porque veja, existe uma preparação, né, uma transição sua, no Uhum. seu processo, mas também esse processo ser recebido por outras pessoas, né, ao seu círculo, que acredito que também que não seja uma coisa fácil. E aí você traz no Mariconas, eu acho que toda essa visão, né, e eu acho Sim. que vindo da pessoa que está vivendo esse processo e tal, deixa ela mais orgânica, né, de fato, e sendo de fato uma leitura que até contribui para essa evolução de pensamento e até de conhecimento, né? Sim. Na pandemia foi muito reconfortante pra mim entender o conceito de não binariedade, né? Que é tipo assim, pessoas que não se encaixam nem como homem, nem como mulher, ou na mistura das duas coisas. Então, eu entendi que eu nunca quis ser lida como homem, né? Inclusive, eu tô falando lida no feminino, mas eu me dou bem com o masculino, com o feminino, com tudo. No meu caso, cada pessoa é particular. Sim. Mas foi interessante pensar nisso, assim, que meu corpo nunca foi lido como corpo masculino. Eu, né, não sou um corpo masculino, mas também não sou um corpo feminino. Então, a não binariedade permitiu entender que, tipo, pera, não existe só existências homens e mulheres, né? Sim. Existem, para além disso, milhares de tipos de existências. E dentro da bolha da arte, eu achei que foi super tranquilo, assim, né? Na verdade, eu acho que eu comecei a perceber que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa não binária, porque eu tava numa oficina e o, o escritor virou e começou a falar sobre pessoas trans, né, travestis, e falou pra mim, ah, mas você sabe disso, né? Eu falei, não.
Eu pensei assim, não. Aí eu digo, ai, mas talvez sim. Enfim, foi muito orgânico, né? Mas assim, eu acho que quando tá na bolha da arte, eu acho que não tem nenhum conflito. Massa. Né? Muita gente pergunta, eu devo te tratar como? Eu falei, como gente, primeiramente. Primeiramente, que o respeito não tem gênero, não tem Isso. nada. E aí depois você pode tratar masculino, feminino, como você quiser. Mas assim, quando foge da bolha, né, já aconteceu casos de tipo vídeos em que a pessoa vai comentar, mas escritora? Aí bota interrogação, né? Eu digo assim, ai, gente, que pô, ai, mas eu não perco tempo, porque ficar assim, cansada. É, né? Você Eu não ligo, prefere não tirar Tipo assim, ai, fugiu da bolha, né? Não vou me Aí eu preocupar. pergunto porque, por exemplo, eu tive várias experiências de fazer eventos, né, pra comunidade. Por exemplo, eu fiz o show da Pablo Vittar, né, quando ela veio aqui. E aí eu ficava na produção. E aí, a gente chama ela, ele, então, não sei o quê. E aí, agora, aquele negócio. Aí o produtor, "Pá, ela é muito tranquila, pô. Eu disse, velho. Aí ele chegou e disse, olha, Pablo, vem aqui. Só, eu tô aqui, tá com. Isso ela não. Assim, ela tinha já saído daquele Rock in Rio, né? Que Aham. deu uma bombada, que acho que furou a bolha mesmo. Ela já tava grande, mas não como hoje, né? Mas ela Sim. já tava grande. Foi lotadíssimo. Não sei se você chegou a ver, mas foi lá no subúrbio, na época que eu era o gestor lá do Sim. subúrbio. Deu 1.000 e poucas pessoas com uma- um acontecimento. E Imagino. ela chega, e ele chega pra mim, o produtor. Ah, Paulo, ele tá na dúvida. Se chama a Paulo, se chama Paulo. Amor, chama o que você quiser. Eu sou ser humano. E me deu um abraço e É. tal. E assim, eu achei massa. Só que assim, é Mas eu, a forma dela, né? Então, nem todo mundo tem essa e forma, eu né? acho que o mais importante é você perguntar. Você pergunta, como é que você gosta de ser identificada, né? A pessoa vai dizer e você respeita a partir daí. Né? O problema é quando a pessoa te diz, você sabe e você continua persistindo no erro, né? Eu acho Exatamente. que aí é problemático. Aí, às vezes, a gente se coloca muito. Assim, uma tática que eu sempre uso é sempre colocar no lugar da outra pessoa, entendeu? Porque, Uhum. assim, obviamente eu nunca vou entender todas as dificuldades que uma mulher ou que alguém da comunidade que sofra, porque não é o nosso lugar e a gente não vai, né? Então, eu sempre tento me colocar, poxa, mas se eu tivesse naquele lugar, eu ia achar realmente legal, não, sabe? E como a gente também trabalha com arte, com essa liberdade, com inspirações. Aqui mesmo assim, eu sempre falo que o artista realmente é não binário. Eu sempre falo assim, quando eu brinco com os artistas, que ó, existe o homem, existe a mulher, mas existe o artista que é outro ser, é outra É outra, cabeça, é outra outro negócio. viagem. Pode ser o não binário, o artista é o não binário. Ele flui, né, de um Ele lugar pro flui, outro. porque ele tá aqui sendo inspirado por tudo. É uma conversa, é um papo com um amigo, e aí aquilo produz manifestação artística deles, né? É, mas é isso, assim, eu acho que na arte a gente espera que essas compreensões sejam mais fáceis, né? Nem sempre é, nem todo artista. A gente cria essa ideia de que todo artista é Sim. legal, maneiro, tá com as pautas em dias, mas não tá. Mas enfim, a gente espera que esteja, mas independente de ser artista ou não, essas pautas não tem pra onde correr. A gente precisa começar a cada vez mais entender, né, as pautas das mulheres, as pautas da comunidade LGBTQIAPN+, a pauta das pessoas pretas, enfim, as pautas das pessoas velhas ou idosas, né? Tem gente que não gosta de um termo, tem gente que não gosta do outro. Enfim, a pauta das crianças, né? Então acho que a gente precisa começar a entender todas essas pautas porque é importante não só como artista, mas como ser humano, né? Não, e a arte nos proporciona que, por exemplo, o Mariconas está aí Tá para aí. ajudar também a essas compreensões, a entender os universos, entender esse olhar diferente, porque sempre vai nos acrescentar ao longo da nossa vida, né? De entender, porque no final a gente sempre se relaciona. Não tem ninguém que vive sozinho. A gente tá Nunca, sempre se relacionando com as pessoas, com entendeu? E certeza. aí eu quero fazer uma pergunta, tá chegando no final, mas assim, E tá muito incrível, já lhe agradeço demais. O papo tá massa, tá eu que sendo incrível agradeço. também, assim, conhecer essa sua trajetória.
né? Ver que você começa lá escrevendo só para teatro e agora vem seus livros, toda essa formação dos cursos também, sendo essa ponta de lança, de fato, de estar juntando a galera, de criar essa cena, né, de escritoras, de dramaturgos, misturado com teatro, então é a arte, sabe, fervilhando, e é importante que as pessoas saibam que existem esses movimentos, existem Sim, essas reuniões, com existem esses certeza. lugares, e me conte assim, tem uma coisa que eu sempre converso aqui com os artistas sobre. Muita gente fala, mas a valorização, valoriza, não valoriza e tal. Na literatura, né, na parte de artes cênicas, né, teatral que você atua, como é que você vê, assim, é, essa, vamos falar assim, esse discurso, esse pensamento, né? Porque eu acredito, o seu financiamento coletivo dando certo, eu acho que já É uma valorização, né? valoriza, né? Já é uma valorização, mas a gente se ouve muito, valoriza, não valoriza. Como é que você lida, o que que você acha sobre essa questão? Eu acho que a gente tem diversas e inúmeras dificuldades. Isso a gente não pode negar. Perfeito. Eu acho a segunda coisa é que a gente precisa de políticas públicas e tudo seria melhor se o governo, o Estado, etc., fizesse sua parte, né? Fizesse mais, que a gente pudesse ter leis de incentivo à cultura, enfim. Mas eu acho que a gente não pode ficar preso apenas a isso. A gente precisa, de fato, começar a encontrar os nossos caminhos. Né? A gente precisa começar a formar o nosso próprio público. Então, assim, quando eu penso que são mais de 100 sessões em um ano, né? Que eu não parei o ano inteiro com o Rio Sim, é uma formação de público. Né? Então, são pessoas que compraram essa experiência que não tinha aqui em Aracaju. Né? Então, que vão muitas vezes sem saber o que é direito, mas vão, e às vezes muita gente que eu nunca vi, não conhecia, que adiciona só porque quer experimentar aquilo. Então, acho que é muito importante que a gente trabalhe em todos os sentidos. Os editais são maravilhosos, a gente precisa deles. Mas a gente precisa continuar fazendo. Eu acho que o artista de verdade, ele continua fazendo. Sim, Né? Ele tá ali, ele tem um projeto na manga, ele tem uma, sabe, ele tá trabalhando. Eu tô trabalhando em outras coisas já, né? sim, O Maricona já saiu, eu já tô em outras coisas. Então, a gente precisa estar presente, né? A gente precisa estar presente. E aí eu acho que a valorização o mais importante é a gente valorizar também, não só o nosso trabalho, mas o trabalho de quem produz, né? Então, consumir teatro, consumir cinema, consumir música, consumir artes plásticas, consumir tudo. Eu acho que um artista, ele precisa estar presente, né? Eu acho que é por aí. e também aquele movimento de dentro para fora, né? Eu acho que o lance da valorização, às vezes, muitas das coisas precisam acontecer de dentro para fora. Então, poxa, eu sou artista, eu tenho minha manifestação, eu acredito na minha manifestação e vou trabalhar para contagiar que as pessoas tenham a mesma visão que eu tive daquela manifestação que eu explorei e criei minha arte, né? Aham. E a partir do momento que você começa a se orgulhar disso, a partir do momento que você começa a oferecer isso, aí você se dando valor nisso, eu acho que é um efeito multiplicador. Eu sei que estruturalmente a gente tem muitos problemas e a É. gente já se viu em lugares, né, que a gente tá lá, ó, galera, a gente precisa de uma gestão pública de qualidade, porque veja, beleza, não é que a cultura, ela só vive se tiver o apoio do governo, não, mas na Constituição o governo tem a obrigação de promover o fomento, né? Então a gente só tá cobrando aquilo que nos deve Sim, de com certeza. direito, né? Mas assim, artista que é artista, ele é artista 24 horas. Isso é uma coisa que eu brigo muito aqui com os artistas, tipo assim, cara, não se veja enquanto artista apenas no momento que você está lançando a sua obra. Aham. Você é artista a partir do momento que você abre os olhos e acorda. Acordou um artista. Quando você vai dormir, dormiu um artista. Então, se você não tiver esse entendimento, então você vai se debater em questões que depois vão lhe atrapalhar. E aí onde vem, de repente, que a gente fala, síndrome do caranguejo e tal. A gente tem que Uhum. ter orgulho, sabe? Aqui na Badalanda a gente faz muito esse exercício. Talvez é o que me deixa mais de cabelo branco. É machado, pegar na mão assim, bora, você consegue, você Vamos, dá certo e tal. Mas assim, às vezes tem essas coisas que nos deixam assim reflexivos e tal.
Mas, assim, artistas como você mostra que tudo é possível, que a gente tem possibilidades, que a gente tem sim como formar o nosso público, a gente tem sim como ser entendido, mas a gente sempre quer mais, a gente quer sempre ir mais além, certo? Óbvio. Queria que você me dissesse assim, quais são os próximos projetos da Euler? O que é Uhum. que vocês estão, o que é que você está pensando? Quais são os novos desafios que vem por aí para que a galera já fique aí já esperando os próximos passos? Ai, maravilha. Amo falar de coisas que estão agora, né? Porque primeira coisa é continuar vendendo os livros, continuar com o Rio Sim. Eu quero continuar. Eu queria envelhecer fazendo o Rio Sim. Não, Rio sim, já vou lhe dizer logo É, aqui, já que eu já vou agendar o meu ótimo, horário aí, já vou agendem. fazer. E além disso, eu tô num processo de escrita de um outro romance que se chama Rua da Frente, que é uma ficção, mas que conta a história de travestis que se prostituem na Rua da Frente, né? Que é algo que a gente sempre ouviu fala, existe Sim, e durante muito tempo foi pejorativo. Não são personagens reais, são personagens fictícios, mas fala sobre esse processo que se chama Rua da Frente. E ele é uma paródia também com outro livro de um sergipano, que é o Amando Fontes, que tinha um Rua do Siriri no começo do século XX, que eu ainda não sei se esse fato foi real ou não, mas o mote do romance era que as prostitutas, mulheres cis, elas foram impedidas de se prostituir em outra rua a não ser a Rua do Siriri. Então todas ficaram. entendi. Era uma segregação. Então eu queria brincar um pouco com essa narrativa no Rua da Frente. E aí, ano passado, eu acordei. Falei assim, gente, eu preciso ir pra Netflix, pra essas coisas, porque escrever pra teatro não ganha. E eu digo, gente, será se no cinema, não sei o quê. Aí eu comecei a me inscrever em tudo que tinha, assim, sobre roteiros. E inicialmente era pra ser uma série de uma peça que eu já tinha feito, mas aí não passei nas coisas da série. Aí comecei aí tinha umas chamadas pra um longa, pra um laboratório de longa lá em Natal. Sim. E aí eu passei com um projeto. Aí Massa. depois fui pro Sesc Argumenta no Rio com esse mesmo projeto que se chama Estou Aqui a Te Esperar. Que conta a história de três vizinhos. Foi uma fofoca da minha mãe. Tudo vira Tudo vira escrita. arte, É, né? minha mãe tinha viajado e voltei. Minha mãe já estava morando na outra casa, no mesmo bairro, assim, Aham. mas assim, a casa estava em construção. Ela falou: Você não sabe? Aí eu falei: O que foi? Não, porque chegou uma vizinha aí que gosta de som alto. E chamaram a polícia pra ela. E aí ela ficou achando que foi um outro senhor, mas o senhor tinha perdido o filho. E aí eu falei, gente, isso é uma história. Aí eu criei meu longa nesse, óbvio, mudando várias coisas, mas é a história de três vizinhos, que é uma travesti que tá em luto. Os três estão em luto. A travesti tá em luto por causa que ela perdeu uma cachorra e ela não supera esse luto. Que foi uma outra situação. Eu tava em São Paulo, beba, cega, sentei num bar. Um bar, assim, era uma mesinha entre duas mesas. E tinha uma mulher chorando, chorando. E ela dizia assim: Minha cachorra. Eu não E ela não superava a morte da cachorra. E eu achei aquilo meio tipo assim, gente, mas eu percebi que aquela dor era real e fez todo sentido, né? Quem tem um bicho, né? Não é bicho, é tipo, é da É o filho, família. é um Então filho. é um processo de luto também. Eu falei, e aí tem essa travesti que perdeu a cachorra. Um senhor que perdeu um filho, que se suicidou. E uma outra personagem que é fã da Paulinha Abelha e ela não suporta, não supera que a Paulinha Abelha morreu. E aí isso é uma dramédia, assim, né? Então, Sim. enfim, aí tá óbvio, tá em emburulhamento, né? Participei do Sesc Argumenta, foi maravilhoso, assim. Tô esperando os detalhes da LPG pra ver se vai dar pra desenvolver. Mas é isso, tem esse longa, o roteiro, obviamente, né? E esse romance é engatilhado, as oficinas continuam, o Rio Sim continua, o projeto de cartas, uma mambeira, gente. Comprem e participem de tudo. E aí, onde é que a gente encontra a Muambeira? Então, diga aí, com quem quiser acessar aí todas essas incríveis muambas, né? Vamos dizer assim, essas muambas que fazem a gente aí pensar e mudar o nosso humor, deixar a gente mais feliz, deixar a gente mais reflexivo. Onde é que a gente acha? Gente, @Euler Lopes com dois S no Instagram, respondo todo mundo. Até quem manda, sei lá, mensagem em massa, eu dou pelo menos uma curtidinha, um coração, para dizer que tô presente, porque eu acho importante dizer que tá presente. Mas no Instagram encontra, lá vai ter a agenda do Rio Sim, nas postagens, tá postando direto, do Vendo Meus Dias por Carta, e quando é período de inscrição do curso, tá lá também.
E da venda dos livros, sempre é só chegar e dizer, ai, quero tal livro, E e eu as pessoas encaminho. também podem lhe procurar, se quiserem desenvolver uma história para uma peça, Sim, né? sim. Se a pessoa tiver um projeto que precise desenvolver algum tipo de escrita, de uma criação, né? Em específico você Sim, faz também, né? consultorias, o que for. O curso Levanta da Casa ele tem duas vertentes, que uma são os encontros coletivos, né, uma turma, e tem pessoas que compram um pacote que é só eu e ela, assim, como se fosse uma consultoria também. Então, tem pra tudo. E, tu, por exemplo, você pode até fazer uma consultoria, ideias aqui, ó, Uhum. já trocando aqui já, aproveitando que é muambeira aí, vamos, Vamos é, negociar. porque, por exemplo, poderia ser uma coisa interessante para compositores, né, se criar, de repente, algum tipo de oficina ou tipo de aconselhamento para que Aham. ajudasse a desenvolver, porque o compositor é o escritor, né, desenvolver Sim. histórias mais musicadas, né, e de repente pode ser uma coisa, porque às vezes os compositores, eu sinto uma dificuldade aqui, é uma coisa que eu trabalho muito com meus Uhum. compositores, é de tipo assim, ó, é, pra a música, às vezes ela dá super certo, ela precisa ser entendida. Aham. Então, às vezes, falta um pouco de familiaridade na construção daquele storytelling certinho, para conectar as coisas, e eu acredito que isso aí você nade de braçada aí consiga Uhum. realmente ajudar, né? Pode chegar, tipo, num curso Levanta da Casa tem pessoas que estão escrevendo peças, tem pessoas que estão escrevendo romance, pessoas que estão escrevendo contos, pessoas que estão escrevendo poesia, pessoas que estão escrevendo roteiros audiovisuais. Músicos, assim, dizer assim, escrevendo um álbum ainda não tive, mas pode vir que é bem-vindo. Obrigado. Obrigado, foi incrível conhecer mais. Com certeza a gente vai ter você de novo Muito. aqui, a gente vai querer você Ei, para falar dos próximos projetos, para a gente falar de coisas que com certeza a gente vai fazer, porque a cabeça já tá fervilhando aqui que de bom. ideias. E vou querer participar dessa imersão aí, desse Vamos. passeio por Aracaju, tá Que bom? massa, obrigada. Foi Obrigado mesmo. incrível. Até a próxima Sucesso, e vamos junto aqui. Você não veio aqui à toa. com certeza. Beijão. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído aí com extremo sucesso, né? A literatura aí, ó, pulsa muito forte em Sergipe. Basta você minimamente procurar que você vai esbarrar em bastante talento. A gente tem vários. A Eula tá aqui para nos fazer aqui, né? Você já ouviu falar dela em outras entrevistas e aqui a gente teve a oportunidade de conhecer essa história incrível. Então, assim, Sergipe tem literatura da melhor qualidade, sim. Beleza? Dito isso, espero você no próximo episódio. Fique sempre com a gente. Se inscreve, compartilha. Se gostou do papo aqui, ó, manda seu comentário. A gente manda para ela lá responder. E a gente continua esse lugarzinho da gente aqui no YouTube. Lembrando que essa entrevista aqui, essa entrevista não, esse papo, ela vai para todo mundo. Então, quem estiver no Japão vai poder ter acesso a essa história da Euler, beleza? Até o próximo episódio. Valeu!